Fala, meus amigos, tudo bom? Mais um vídeo aqui no nosso Planejamento 365. Nós vamos agora falar sobre um tema bem específico que foi inserido depois da reforma trabalhista, que é o artigo 775-A da CLT. O que a reforma trabalhista falou sobre prazos? Mudou a regra de contagem dos prazos. Então, a partir do dia 11/12/2017, nós passamos a contar os prazos processuais em dias úteis, até para nós ficarmos igual ao processo civil, que a partir do novo CPC passou a ser assim. Pois bem, o 775 foi alterado para contagem apenas em dias úteis e foi incluído no dia 19 de dezembro de 2017 o artigo 775-A da CLT. Ele fala sobre suspensão de prazos processuais, até que, enfim, com a inclusão desse 775-A da CLT, os advogados trabalhistas passaram a ter um período de maior tranquilidade, um período de férias um pouquinho maior. Por quê? Porque nós vamos ver aqui que a Justiça do Trabalho sempre trabalhou apenas com um período de recesso bem pequeno no final do ano. E os advogados tinham pouquíssimos dias de descanso, juntando ali Natal, Ano Novo, eram pouquíssimos dias de descanso, porque logo voltavam os prazos, as audiências, as sessões de julgamento. Agora não. Vejam que a regra que foi inserida no processo do trabalho na CLT é a mesma do processo civil, que suspende os prazos processuais por um período mais elástico. Vamos dar uma olhada a partir de agora, meus amigos. Então vamos aqui, ó, nós sempre trabalhamos, como eu disse, com o recesso da Justiça Federal. Como a Justiça do Trabalho é uma justiça federal, então a gente incluía aqui na Lei 5.010 de 66. Então a Justiça Comum Federal, a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral, a Justiça Militar, essas justiças federais, elas tinham um pequeno recesso do dia 20 de dezembro a 6 de janeiro. Vejam que durante este período aqui, a Justiça fecha. Não tem expediente. Não tem nada a não ser plantão, já vou falar. Não tem expediente, servidor não trabalha, juiz do trabalho não labora, não existe expediente entre o dia 20 de dezembro e 6 de janeiro, salvo plantão judiciário. Plantão judiciário tem. Se você precisar de uma medida de urgência, haverá ali um juiz do trabalho de plantão, uma equipe de plantão para analisar aquela situação, cumpri-la, se for o caso, ok? Mas vejam que, como eu disse, os advogados tinham só esse período aqui, do dia 20 de dezembro a 6 de janeiro. Dia 7 de janeiro, se fosse dia útil, já voltava prazo, você já voltava até a audiência e o advogado já voltava àquela correria, aquela loucura do dia a dia. Qual foi a inclusão aqui do artigo 775-A da CLT? Temos agora a suspensão dos prazos processuais. Vejam que os prazos processuais, eles ficavam suspensos apenas durante este período do recesso. Agora vocês vão ver que não. Os prazos processuais, eles estão suspensos do dia 20 de dezembro, início do recesso, a 20 de janeiro. Aqui nós podemos colocar entre aspas, ó, temos agora como efetivar as férias dos advogados trabalhistas. Então você que advoga na Justiça do Trabalho vai ter agora uma maior tranquilidade entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, porque sabe que não haverá prazo ali. Óbvio que você pode trabalhar no seu escritório, você pode ajuizar as ações, mas vejam que se você não quiser fazer isso, você consegue ter um período de descanso um pouco maior, porque sabe que até o dia 20 de dezembro não haverá prazo correndo. Eles são suspensos. O que significa dizer que eles são suspensos? Se os prazos começarem a ser contados antes do dia 20 de dezembro, quando eles voltarem, eles voltarão a ser contados de onde
houve a paralisação ali. Então veja, eu comecei a contar o prazo processual. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia houve a suspensão. Então quando eu voltar a contar, eu volto quarto, quinto, sexto, sétimo dia. Então eu tenho essa suspensão. Então durante esse período não existe prazo correndo, os prazos estão suspensos. Outro ponto importante aqui, ó, além de não haver prazos, vamos destacar aqui com a cor diferente, além de não haver prazos correndo, porque eles estão suspensos, também não há audiências e não há sessões de julgamento nos tribunais. Então, ó, você advogado, se quiser ter um descanso mais efetivo, se quiser dar uma viajada, você sabe, ó, não vai ter prazo, não vai ter audiência, não vai ter sessão de julgamento para eu comparecer, para eu fazer sustentação oral, nada disso. Só que qual que é o detalhe aqui? Você poderia estar pensando o seguinte, então a Justiça do Trabalho, ela não vai trabalhar até o dia 20 de janeiro? Não, esse que é o erro. Não é assim que vai funcionar. A gente continua tendo recesso até o dia 6 de janeiro. Até o dia 6 de janeiro não tem expediente na Justiça do Trabalho, salvo plantão. 7 de janeiro, se for dia útil, já volta o juiz do trabalho, já volta o serventuário, então eles voltam a trabalhar. Só que a Justiça do Trabalho, ela vai ter expediente só interno. Vejam que não tem audiência, não tem prazo, não tem sessão, mas juízes do trabalho estão trabalhando internamente, sentenciando, analisando os processos, dando encaminhamento a eles, da mesma forma os serventuários da justiça. Então, quando eu falo de férias aqui, seria alusão às férias do advogado. O advogado tem essa tranquilidade agora para ter um período de férias mais longo. Só que eu não tenho férias do Poder Judiciário, eu não tenho recesso aqui ou férias coletivas. Não, o recesso terminou no dia 6 de janeiro. Claro que nós podemos ter um ou outro magistrado, um ou outro servidor de férias, claro, mas aí eu tenho férias individuais, aí eu tenho período de férias do João, da Maria. Então, muito cuidado, dia 7 volta à normalidade e até o dia 20 de janeiro, trabalhos internos. 21 de janeiro, se for dia útil, aí volta a correr prazo, pode ter audiência, pode ter sessão de julgamento normalmente. Então, ó, há expediente na Justiça do Trabalho ao término do recesso. Recesso é de 20 de dezembro a 6 de janeiro, como está lá em cima. Voltou dia 7 de janeiro, volta o trabalho normal, só não volta prazo, audiência e sessão de julgamento. Tá bom, meus amigos? Então a regra é incluída ali depois da reforma trabalhista. A gente sabe que a reforma trabalhista entrou em vigor no dia 11 de 2017. Essa norma, ela é do dia 19 de dezembro de 2017, um mês e pouco ali depois da reforma trabalhista. Daqui a pouquinho eu volto. Um abraço.